Se você vê, tem estudos em sociologia também mostrando que em países onde o índice de desenvolvimento humano é pior, tem mais corrupção, mais desemprego, maior desigualdade econômica, maiores taxas de homicídio e por aí vai, as pessoas oram mais. Nos países onde a política funciona melhor, a educação, a saúde, tem mais ateus. Então, um dos 4 motores da religião ou da fé, né, dos mecanismos que explicam por que é tão como é o desespero, é o sofrimento. Senhoras e senhores, eu não sou de falar isso toda hora, mas a galera vai achar que eu sou. Esse é um dos achismos mais esperados. Isso é. Esse é, cara, porque a gente vai falar sobre ateu. Nossa, fazia tempo que você não falava isso. Tem gente, até tirar isso daqui, tem gente que não acredita em Deus, em Papai do Céu, e eu trouxe aqui o Daniel Gontijo para falar sobre ateísmo. Vai criticar. Maluco, é o seguinte, a gente vai bater um papo. No meio do papo, eu vou interromper quantas vezes, Marcão? 18 na última. 18 para 30, eu tenho TDAH. E aí eu vou fazendo perguntas e no meio vai sair piada porque a gente não entende. Eu não sei se eu sou ateu, não sei se eu sou agnóstico, não sei se eu sou cristão. Eu não sei também. A gente vai entender todas as dúvidas, todas as idiotices, tudo que tem. O Daniel, só para você explicar, quem é um ateu aqui da feira? Não. Psicólogo e doutor em neurociência pela UFMG, professor de psicologia, pesquisa a relação entre espiritualidade, ateísmo e saúde mental e aborda vários temas no canal do YouTube Tipo, dele, não que é o bem teu legal. amiguinho do colégio que fala, não acredito em Deus. Não é esse cara. Será que esse tema tá legal, Maurício? Você tá se perguntando. Tá vendo aqui embaixo? Tem a timeline, ou seja, a linha do tempo. Você pega aqui, Deus existe, qual a visão dele? Você vai passando aqui e você vai tirando o que você não quer ver. E antes, agradecer a Insider, que é o patrocinador. Você pode não acreditar em religião, mas eu acredito em patrocínio. E a Insider faz esse projeto acontecer. A gente não é insiderista, a gente acredita na Insider. Acredita. A Insider é uma linha de roupas que tem roupas com tecnologia, ou seja, você pega a roupa aqui toda amassada, põe ela desamassa no corpo, tem várias cores, tem vários itens, agora é boné, camiseta, tem bermuda, tem cueca, tem meia. E essa que você tá usando é uma legítima, né? É uma legítima, Legítima Insider. Mostra aí. Ó a cuequinha. A cueca é boa porque, porra, não dá aquela laceada. Não dá aquela laceada, né? A cueca não entra, é boa. É ótimo, Já testei, aproveite. Ó, e tem meia, tem camiseta, tem boné, tudo com tecnologia. Você que gosta de tecnologia, não gosta que as roupas amassam, que a roupa fica com cheiro estranho, é a melhor opção. Aqui na descrição do vídeo, Maurício12, estou te dando um cupom de desconto para você comprar. Aproveita, você vai comprar como? Assim, com cupom de desconto. E para você aqui, meu irmão, tá aqui, ó. Vai falar graças a Deus, ganhei. Valeu, graças a Darwin, né? Graças a Darwin. Tá aí. Valeu. Uma linha aí pra você É usar. antialérgica também, porque você sabe que eu sou muito alérgico, É muito né, cara? antialérgica, ela é muito top. Ela é topzera. Uai, fiquei curioso aqui. Imagina, sai, tem uma cruz. Fica à vontade aí pra você usar. Não vai me bulinar não, né, Maurício? Não, não vou, não desse jeito. Bom, vamos começar, porque eu tô com dúvidas aqui a respeito do ateísmo, eu quero entender, assim, totalmente. Eu sei que você tá falando lá, vem ele me julgar. Não tem nenhum julgamento, porque as pessoas aqui no Brasil são muito cristãs, né? A primeira pergunta que eu vou te fazer é a pergunta mais imbecil de todas. Quanto você tem? 35. 35. Algum momento na sua vida, durante uma turbulência, você fez o sinal da cruz? Não, mas eu fiz pior. Pior entre aspas, tá? Que ninguém Sim. se ofenda. Mas eu fui à igreja uma vez, num momento de turbulência. Sim. Como assim no momento de turbulência? Num momento de turbulência, eu tava achando que eu podia estar com uma doença, alguma coisa assim bem grave. Era no início do meu ateísmo. Então eu tava assim, recém-desconvertido, como a gente fala. E aí eu fui ao pneumologista, ele falou, cara, tem uma manchinha meio esquisita aqui. Eu vou pedir você para fazer um exame melhor, pra gente olhar isso aqui, que pode dar ruim, né? Eu fumava pra caramba na época. Cara, naquela semana ali, até o momento do exame, eu fiquei tremendo nas bases e chegou uma hora, eu morava perto da igreja ali em Belo Horizonte, mudei para São Paulo tem pouco tempo, né? Morava ali perto da igrejinha, lá em BH tem uma igreja a cada esquina quase. Sim, sim. E falei, cara, eu vou entrar aqui e vou bater um papo com Deus, se é que ele existe. Isso é maravilhoso. Cara, eu cagando de medo, vai que eu tenho câncer, alguma coisa assim. Então, nesse momento, entre aspas, eu dei uma fraquejada. Alguns ateus podem passar por situações assim. Depois dessa, eu tive mais uma situação ruim, assim, de considerar, pô, será que não tem nada mesmo? Que eu tava na fossa, assim, eu tava muito deprimido, problemas do coração nessa época, não cardíacos, tá? Amorosos Sim, e tal. problemas de relacionamento. De relacionamento, isso.
E aí aconteceu também de eu bater um papo por cima, mas foi aquele momento, assim, de hesitação que não durou mais do que um dia. Algumas horas, assim, muito mal, me perguntando se podia ter alguma coisa. Porque no desespero, e tem dados na psicologia sobre isso, as pessoas se tornam mais religiosas. Elas buscam esse auxílio espiritual. Como se fosse uma força que ela não consegue ter? Exatamente. Se você vê, tem estudos em sociologia também mostrando que em países onde o índice de desenvolvimento humano é pior, tem mais corrupção, mais desemprego, maior desigualdade econômica, maiores taxas de homicídio e por aí vai, as pessoas oram mais. Nos países onde a política funciona melhor, a educação, a saúde, tem mais ateus. Então, um dos 4 motores da religião ou da fé, né, dos mecanismos que explicam por que É o é tão desespero. como é o desespero, é o sofrimento. Agora, o ateu não é menos ateu, porque ele pode dar uma escorregada, assim, ao longo da vida. Depois dessas 2, que foram mais no início do meu ateísmo, ali com 18 anos, com 19, não aconteceu mais. Inclusive, há uns 3 anos, eu passei outro aperto desse. E eu estava com muitos sintomas estranhos, fumando ainda mais, né, amor? A Natasha tá ali para confirmar. Natasha, que é cristã, depois a gente vai falar É sobre isso. cristã, minha É. esposa, exatamente. E aí eu fui fazer exames de novo, eu estava passando mal, aquela coisa, e eu nem cogitei a possibilidade, né, de existência de Deus. Mas é curioso porque o religioso também vivencia isso. Muitos tem o Iago Martins, que é um evangélico famoso do YouTube, Sim. já fez uma live com o Pirula, um vídeo, na verdade, Uhum. não foi uma live. Ele falou algo mais ou menos assim: "Cara, não tem um mês que eu não paro para pensar, será que é isso mesmo? Será que Deus existe?". Então a dúvida é uma experiência supernatural entre nós, seres humanos. E não é porque um cristão teve uma dúvida em algum momento, em algum período da vida dele, que ele deixou de ser cristão necessariamente. Agora, ele pode ter períodos de abandonar sua fé e ter ali uma fase no ateísmo, alguma Sim, coisa sim, sim. temporária. Mas você é ateu, assim, desde os 18 que você tá falando. Mais ou menos Você é isso. mineiro, Sim. que tem 693 santos por esquina. Você teve alguma educação católica e Sim. você chegou a rezar muito quando você tinha 13 anos de idade, 10 anos de idade? Sim. Ou você era aquele adolescente chatinho? Tem uns adolescentes, eu não Muito. vou rezar pra essa criança, sabe assim? É. Tem. Como é que você era? Eu era um mix disso. Eu era chato porque eu odiava ir à igreja, Sim, achava entediante. sim. E aí, mais recentemente, eu conheci cultos evangélicos, né, por causa da Nath, da mãe dela, que é pastora, minha sogra, então. Isso é é, maravilhoso. A sogra te odeia demais. Cara, o pior é que a gente nunca teve um atrito sequer por conta disso. Mas você nunca começou num Natal? Parece que Deus não existe. E ela, como é que é, Daniel? Nunca teve assim? Não, não, nenhuma situação assim constrangedora, não. Sempre foi muito tranquilo. A gente se respeita muito e a gente, de vez em quando, discute religião. Porque ela fez teologia e saca que nem tudo que está na Bíblia é verdade, que a Bíblia foi adulterada inúmeras vezes. Ela não é aquela cristã, com perdão do termo, né, meio bitolada, assim, Sim. sabe, muito Sim, sim, fundamentalista. sim. Ela é mais liberal, assim, e. Ortodoxa, ela não é tão ortodoxa, né? Ela é Não, mais. não. Na verdade, Exato. assim, desculpa te. Eu vou interromper pra caralho, tá, Marcão? Pode, Já Não tô mano. precisa puto. pedir desculpa, irmão. Não, porque a galera. Sei não. Que é o seguinte, é, eu acho que ninguém tem certeza, né? Isso aqui é um achismo, inclusive. Eu acho que a religião é um grande achismo, né? Seja ela uma religião ou uma não religião, que é o caso do ateísmo. Assim, eu acho que ninguém tem certeza de absolutamente nada, mas há indícios que fazem um corroborar para uma tese e outro corroborar para outra. Sim, Você acha ou acredita sim. que talvez que você. Você tem filhos? Não. Por exemplo, eu me tornei mais religioso no dia que meu filho nasceu. É. Eu era o famoso agnóstico. Aham. Agnóstico é o quê? É o ateu com o cu na mão. Sou eu. Jô Soares já falou isso. É o ateu que não quer assumir. Tem medo. Não, é meio isentão. É o Não, ateu não, É mas. o ateu que deixa ali de lado que quando ele precisar, ele chama. Não é nem isso, cara. É quase. É um covarde. Desculpa, eu era bem covardão. Do tipo, não, eu só acredito vendo. Só que tem coisa que você fala, mas não tem como ver tudo. Não tem. É. Eu não vou no restaurante e vejo tudo. Eu como. Não tô Isso. vendo que o cara tá botando Exato. a rola no bife. É. Eu não tô vendo isso. Então tem uma coisa a ver com isso. Então, eu era muito agnóstico. Uhum. Depois que o meu filho nasceu, eu fui para um caminho meio espiritual muito forte. Certo. Você acha que isso pode acabar acontecendo com você, uma vez que você tenha filho, um problema na tua família, e você vai mudando? Quando você tem 30 e poucos anos, daqui a pouco você vai ter 60. Como é que funciona a tua Eu não cabeça? tô fechado para mudar Ah, de tá. ideia, eu sou super aberto, mas assim, como cético e na ciência, no caminho da ciência, a gente aprende muito a ter esse pensamento crítico de como lidar com as afirmações sobre o mundo. Eu vou acreditar em algo se eu tenho evidências de que isso existe. Sei lá, lei da atração,
qualquer cura quântica aí que o pessoal está inventando hoje em dia. Ah, Maurício. Eu Você vou acreditar sabe. nisso se eu tenho evidências razoáveis de que aquilo ali é o caminho, de que aquilo é verdadeiro. Se eu não tenho evidências de que Deus existe, então eu não tenho razão para acreditar. E eu gostaria que existisse. Eu brinco isso muito no meu canal, o pessoal morre de rir. Eu quero estar errado, velho. Eu quero morrer e dali, pô, tá continuando aqui as coisas. Eu quero reencarnar, cara. Se você morrer e encontrar Deus, o que você vai falar pra ele? Tá Deus lá, ele tá puto. Ele tá sentado numa cadeira, você aparece com essa camisetinha Deus não da... tá puto, não. Deus tá assim, ó. Aham. Não sei, acho que Deus É. vai estar puto. Do Que tipo, Deus não irmão, fica você puto. falou as paradas lá, tomar no cu, fiz um puta lago, você não Pode falou ser. nada. Tem que ver. Assim, 3 coisas que eu perguntaria para ele. Por que que você se escondeu tanto? eu posso fingir que eu sou Deus? Pode. Meu Você se Deus, escondeu chegamos a esse momento. Irmão, eu sou Que o às teu vezes. ego foi Irmão. nesse nível. Nossa, Tô sacanagem. como é que é? Irmão, eu sou Deus, eu ponho onde eu quiser. É. Tá bom. Tá, fala. A outra coisa que eu perguntaria para ele, além de por que você escondeu tanto? Por que há tanta desgraceira no mundo? Se ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele tá vendo tanta merda acontecer e não tá fazendo nada. Mas tem o livre-arbítrio, né? Mas tem muita coisa que acontece no mundo, muita merda, não tem nada a ver com livre-arbítrio. Um vulcão ali entra em erupção e dizima toda uma população ali de animais, incluindo animais humanos. Mas quem disse que Deus é bom? Pois é. Aí é que tá. E se for um Deus mau, por que que eu deveria venerá-lo? Quem disse que E Deus eu é olhar mau? para ele? Quem disse que Deus, na verdade, não é só... Você não venera a sua esposa? Não, eu a amo. Você diferente. ama. Mas sua esposa, tem certeza que ela tem uns puta nos problemas. Tem, todos Então temos. pronto. É. Será que a TPM da sua esposa não seria o vulcão de Deus? Vai que- Caralho, velho. Tô voando, hein? É. Você entendeu? Pois é, Porque pois é. vamos lá. E qual é a terceira coisa que você fala? Porque depois a gente vai debater juntos Por aqui. que cachorro não pode comer chocolate? Ah, isso é verdade. Tem umas coisas assim, são É. muito. São caprichos, E nem velho. uva, né? Como? É, não pode comer uva também. É. É verdade. Mas vamos lá, vamos fazer a tese. Eu acho que aqui vai ser um programa mais de filosofia do Tá. que um programa de perguntas. Eu tenho algumas perguntas engraçadas e curiosas, mas eu acho que tem Tá. uma... Porque eu sempre me perguntei isso. Vamos lá. Por que que Deus, necessariamente, a gente colocou ele como algo bom? Porque a gente quer acreditar que tudo que acontece em nossa volta foi Deus que criou, e Uhum. tudo que está em nossa volta é algo bom. Sim. Mas será que isso daqui talvez não seja um lugar... Você não acredita nisso, mas vamos bater esse papo. Tá bem. Será que aqui não é um lugar, talvez, de... Fala minha crença, eu já falei isso pro Marcão. Uhum. Minha crença é o seguinte: não necessariamente aqui é um lugar para ser bom. Talvez aqui seja uma camada, que eu acredito, aqui Tá. seja uma camada de existência baseada em dor e prazer. Uhum. E aí você eleva se você souber equilibrar a dor e o seu prazer. E não necessariamente dor e prazer vai ser uma coisa... Quer dizer, tem dor, não vai ser algo positivo. Então, eu acredito que aqui caralho, a gente pode viver uma experiência que tem muito prazer, mas vai ter muita dor também. Como é que você vai lidar com essas duas experiências? Será que isso você não consegue... Você fala, mano, esse cara é um putota. Você acha que eu sou um puta redator da Netflix? Ou você poderia acreditar talvez um pouco nisso? O que você vê? Não, eu acho que a gente pode formular várias ideias sobre como as coisas são, e o cético ele vai se comportar dessa maneira. Ô, Maurício, que razões você tem para acreditar que as coisas são assim? Tá. Se você não tem um bom argumento, uma evidência de que funciona dessa maneira, eu não vou acreditar. É tão esquisito quanto eu dizer que, por exemplo, Deus é tipo um cientista, tá? Vamos me projetar aqui, né? Eu como pesquisador, cientista, vou imaginar. Deus é tipo um cientista que está fazendo um experimento maluco com a gente aqui. Ó, eu Muito vou- ego. eu vou testar aqui, ó. Eu vou soltar essas engrenagens dessa maneira aqui, com essas leis da física, para ver o pau quebrar agora. Não vou interferir até. Vamos ver se eles se destroem. Entende? Tipo, que evidência que eu tenho para acreditar nisso? Eu posso ter mil. Sim, mas quem múltiplos disse que esse é o único Deus também? Quem disse que não é uma coisa do tipo assim, aqui na Terra tem um Deus, lá em Clackahansen tem outro Deus. Mas daí tu tá sendo subjetivo igual. Ele acredita na parada. Irmão, mas eu tô fazendo... Caralho, Marcão. Não, mas quer ver? Vamos acabar o programa, exemplo, então. por Acabou, exemplo. decidiu. Não, Marcão peraí. finalizou o projeto. Por exemplo, Chico Xavier. Como Aham. que um ateu explica Chico Xavier? Então vamos lá, é outra pauta que dá pano pra mano. Vambora. Ontem eu entrevistei o Thiago. Chico Xavier. Imagina, Não, eu já acredito. Eu recebi. Não. Ontem eu entrevistei o Thiago Garcia, que é diretor e especialista em hipnose, neurociências, lá no meu canal, e ele trouxe um pouco da visão da hipnose sobre coisas que acontecem no meio espírita, da Umbanda, e um pouco também, na verdade bastante, no meio evangélico. Tá. Tipo aquela coisa assim, todo mundo faz desse jeito aqui com a mão e tal, e aí uma parcela das pessoas, quando, olha só, vai ficar difícil de você
tirar aqui uma mão da outra. Mais ou menos 15% das pessoas são muito sugestionáveis. E aí, esses 15% não conseguem tirar. E aí o líder evangélico, por exemplo, não estou generalizando, né? Tem pessoas e Relaxa, fica pessoas, tranquilo. né? Chama a galera lá para cima e vai dizer que aquilo ali é Satanás na vida das pessoas. E aí eu preciso trazer o Espírito Santo para quebrar esse poder de Satanás. Essas pessoas que não conseguiram. Isso ali é pura hipnose, é pura sugestão. E tem um processo que é o de auto-hipnose. Eu não vou me aprofundar nisso, até porque eu não sou especialista, mas o Tiago fala que é possível você entrar num estado hipnótico em que você muda um pouco o campo da sua consciência e você age como se você não fosse você. É uma despersonalização. Ainda mais, aí eu volto um pouco para o meio evangélico, quando você tem ali, uma vez por semana, os modelos de pessoas supostamente possuídas por demônio, que vão ter uma voz de um jeito, que vão se encurvar de outro, que vão falar isso e aquilo. Então você já está sendo exposto a um tipo de conteúdo que alimenta a sua crença de que existe demônio, que está incorporando essa galera toda. E se você é mais sugestionável, e aí tem aquela música para dar um clima, você começa a se perguntar, cara, tá dando tudo errado na minha vida. Será que não é Satanás, que é um demônio, que não é alguma coisa? Então essa pessoa ela pode acabar tendo um processo ali de auto-hipnose ou de dissociação, que é um termo também da psicologia anomalística, onde ela tem uma ruptura com o jeito normal dela de ser e ela se comporta como se tivesse de fato incorporada. Com certeza. E aí ela aprendeu a ver aquilo. E eu já entrevistei ex-médiums, tanto do kardecismo como também da Umbanda, do Candomblé, que dizem que há todo um processo de aprendizagem. Uma dessas ex-médiums que eu entrevistei falou, Daniel, é tipo uma escola de mediunidade que você tem ali dentro. Não em todas as sedes ou centros espíritas, mas eles te ajudam a entrar no clima, começa a escrever sem pensar muito, que tem todo um procedimento para você aprender a psicografar. E aí vários desses ex-médiums falam que aquele conteúdo ali partia deles. Não era nada tão extraordinário, não era nada além daquilo que eu já tinha lido, do que eu tinha de Mas expectativa no e por caso do aí Chico vai. Xavier que ele tá falando, Aham. tem umas histórias mesmo assim do Chico Xavier, sei lá, incorporar, né, o que dizem, né, que Uhum. ele incorporava algumas entidades, e essa entidade sabia da vida do cara. Por exemplo, tipo, o Chico Xavier não tinha Instagram naquela época É. pra buscar, Sim, mas tem umas coisas do tipo assim, o Chico sim. Xavier pegava e falava assim, não, porque ó, cuidado com o armário da casa da sua mulher, Marcela. Caralho, minha mulher Sim. chama Marcela mesmo e tal. E assim, como que você vê Tem isso? dois tipos de explicação para isso. Um é esse que você já cantou a pedra aí. Tem o charlatanismo. Tem o Instagram, Facebook. É. Então é a leitura quente que isso chama. É quando o vidente, o médium, o paranormal vai atrás de você, nas suas redes sociais, por exemplo, ou atrás de pessoas que te conhecem para obter informações e fingir que está obtendo naquela hora ali do além. E tem muitos casos de médiums que foram descobertos, que foram presos e por aí vai. Se não me engano, é o Valdo Vieira, que foi o fundador daquela Conscienciologia. Não sei se é o Valdo Vieira. Era um cara que andava muito com o Chico. Ele falou: eu conheci muitos médiums que faziam leitura quente. Ele não usou essa expressão, leitura Sim. quente, né? Mas que recebia cartas, informações dos consulentes ali para fingir que está tá recebendo um espírito e passando as informações para impressionar. Então tem isso, mas nem todo médium, nem todo paranormal, nem todo vidente é charlatão. Muitos acabam desenvolvendo algumas habilidades de forma inconsciente, sem ter intenção de enganar o outro. Eles acreditam que têm o poder. E aí entra a leitura fria, por exemplo, e várias habilidades que tem aí. Uma dessas habilidades é a de falar coisas genéricas. É o efeito Forer que explica, inclusive, a astrologia. Por que quase todo mundo se impressiona quando olha ali o horóscopo? Não, Nossa, mas isso que eu tô bate do pra lado mim. dele. Aí Ah, eu tô eu do lado não, eu dele. tô com ele também. Gosto de astrologia. Ah, Sagitário, aventureiro, já Ai, deu. ai. Chato. Insuportável, GG, já Né? acredito. Isso aí já foi muito estudado na psicologia, porque muitas coisas que são ditas pela astrologia são afirmações genéricas ou pelo menos ambíguas que se aplicam a muitos de nós ou são tão ambíguas a ponto de você distorcer um pouquinho para se aplicar a você. Do tipo assim, você é um cara que tem muito o que dizer, que, pô, tem coisas que estão ali borbulhando dentro de você, mas você se segura. Por mais que seja um humorista, eu sei que tem coisas que você segura ali. Mas isso se aplica a todos nós Sim, aqui. sim. Todo Quem mundo tem uma diz tudo o questão que pensa, social, é assim. se a gente dissesse tudo que a gente pensa, Ou igual. você é um. Eu já critiquei isso também. Nossa, você é uma pessoa um pouco insegura. Porra, quem não é? Sim, sim, Né? sim. É uma coisa. Agora que meu coração tá começando a acalmar aqui para conversar com você, É, mas eu inclusive. vi isso por causa do seu signo. Eu vi. Não, é, brincadeira. Não, mas tem um pouco. Eu é acredito, Libra, com certeza é Libra. eu acredito que tem muita coisa que é genérica. É Libra. É. O Caralho! Marcão, ele é.
Tá vendo? Marcão é. Marco sensitivo. Mas aí tem outras coisas também que essa galera faz, que tem um conceito que é a lei dos grandes números. O que é isso? Numa amostra suficientemente grande de dados, de afirmações que a gente faz, alguma coisa uma hora vai bater. Eu vou dar o exemplo de sonhos, que os sonhos premonitórios, né, que o pessoal também adora. Nossa, eu sonhei e aconteceu e tal. Cara, a gente sonha São várias muitas coisas. vezes na mesma noite. Eu não me lembro agora se são 6 grandes sonhos que a gente tem por noite. Multiplica isso aí para a quantidade de dias que você tem pela frente. Seria bizarro se nenhum sonho seu batesse minimamente com a realidade, com alguma coisa que acontecesse. Isso eu concordo. Se nunca acontecesse uma coincidência, significaria que os nossos sonhos têm o poder de evitar acontecimentos. Se o que eu sonho não tem jeito de acontecer, então eu estou evitando que as coisas ocorram no mundo real. Então, um médium, ele vai falar muitas generalidades. Eu já fui também, cara, já consultei com médium e tal, nem me surpreendi. Uma dessas médiums, inclusive, falou abobrinha, assim, parecia que queria adivinhar umas coisas, não tinha nada a ver com o motivo que eu fui lá. E em algum momento, né, essas afirmações, algumas dessas mais específicas, vai bater. E é aí que faz a fama da pessoa. Mas veja todas as outras que não batem. E eu vou te dar um exemplo disso. O Nicolas Neuromágico, que é um amigo meu que tem um canal no YouTube também, ele fez uma simulação. Não sei se ele chamou de neuromédium, alguma coisa assim. Então ele brincou de que era um médium ou um paranormal que ia prever o que ia acontecer. Uma das coisas que ele falou foi: o monarca vai sair do flow, ou vai se afastar do flow. E o cara tá ali, só ele é ateu, cético como eu. Então, isso ilustra Uma coisa como... meio inevitável, você acha que tem a ver com isso? Ah, Você dá 800 premonições, exato! E alguma coisa vai se Corinthians vai ganhar um aproximar. campeonato. A chance de ganhar 16 campeonatos que tá jogando, ganhar um... Exatamente. Um colega meu, não sei se foi o Antônio, falou isso também, ele brincou disso, né, que tem um canal também de ceticismo. Um cantor sertanejo famoso vai falecer daqui a pouco. Aí morreu uma cantora aí há poucos meses, esqueci o nome dela. Marília Mendonça. Marília Mendonça, que eu sou ruim de sertanejo, assim, eu não Sim, conheço sim. o pessoal direito. E aí, ó, tá vendo? Então, cara, não tem que ter poder nenhum. Faz um teste depois, Maurício. Fale algumas coisas assim, coloque aí 10, 15 previsões pro ano seguinte. Ah, Maurício já faz isso aí já. Faço Faz. direto. Então, Direto em eu algum faço. momento alguma coisa vai bater, ou vai bater na trave. Eu debati com o médium, que é o Eduardo Sabag, do Planeta Podcast. Sim. E aí a gente falou sobre isso tudo e muito mais, né? E aí uma coisa que ele falou lá, tá gravado, então não é nada sacanagem, né, de eu, de eu revelar assim, porque a gente conversou depois em privado e tem umas coisas ali que... Enfim. Ele falou assim: cara, eu não acerto 100% sempre. Às vezes o meu mentor fala alguma coisa, por exemplo, eu falo com a menina que ela tá com um problema no pé. Só que na verdade ela tá com um problema no joelho. É que a pessoa precisa ter fé e tudo. Muitos médiums paranormais, videntes, fazem uma coisa que a gente chama de ressignificação. Às vezes bate na trave. Não é exatamente aquilo que eles... Eu percebo que você tá com uma dor aí, que tá te Em algum incomodando. lugar. Só, peraí, mas eu tive dor de cabeça semana passada. Exato. Tá. Tem um outro paranormal, acho que ele não gosta de se chamar assim, tipo médium, que vê espíritos e faz análises aí, limpeza espiritual de casas, famosinha no YouTube também. Daí ele foi na casa de um famoso, não sei se era famoso não, enfim, de um casal, e aí ele perguntou se alguém estava com dor no estômago. Aí, não, até que não, tô com uma dor ultimamente no pescoço. Pois é, o espírito entrou por aqui e se alojou no estômago. Isso é uma ressignificação. Então a pessoa, e ela não faz isso de sacanagem sempre. Muitas dessas pessoas acreditam que tem um poder, Tô puto. mas às vezes eles vão fazer uma ressignificação para não... Mas do seu Chico a gente não falou Não, ainda. peraí que eu tô puto. Porque a Massa Sensitiva veio aqui e falou que eu ia ficar bilionário. Ela tá errada. Aí vem aqui o Zé falar pra mim que eu vou ficar pobre. Ele não falou isso também. Mas eu entendi, porque se depender de mim... Mas se fosse para eu apostar, eu apostaria que você vai ter ainda mais fama e dinheiro que você tem Não, mas hoje. peraí, bilionário, irmão? Ela falou bilionário. É bilionário. Ela Eu usou não a faço- palavra bilionário, Bilionário. mas se você não chegar lá, ela vai falar alguma coisa para ressignificar. Aguarda, daqui 10 anos a gente conversa sobre isso. Daqui a 10 anos eu não vou te atender. Eu vou estar muito rico. É. Eu vou estar, mano, viajando o mundo inteiro. Maurício vai te ligar, você deu uma errada E talvez legal eu vou aí. estar morto e lá conversando com Deus, né? Pô, eles Exatamente, o estavam mundo vai certos. mudar. Eu vou estar pobre, na verdade, e você vai estar conversando com Deus pra mostrar que nós dois estamos errados. Cara, e eu torço mesmo pra ter errado, porque o mundo ia ser muito mais interessante, muito mais legal com todas essas coisas. Depende. Eu Depende. discordo um pouco. Porque quando você fala de Deus, é muito chato. Às vezes eu fico vendo assim na internet, as pessoas parecem que não podem questionar Deus, né? Me dá a impressão que Deus talvez seja a única coisa social
Deus e o talento da Anitta também. Porque você fala mal da Anitta, ele fica bravo também. Não pode. Entendi. Se você fala mal de Deus na rede social, cara, é uma coisa muito pesada. É quase que as pessoas. Tomara que você morra de câncer. Eu fui ameaçado de morte, ué. Não sei se você sabe disso. Não. Pois é. Teve uma live que eu fiz com um cara falando sobre a igreja adventista. E não é falar de Deus, tipo, falar mal de Deus. Não, Não é você nada falando da disso, velho. religião, do Falando da questionamento. religião, questionamento saudável, cara. Filosofia. Discussão de ideias, exato. Sim. No dia seguinte, eu acordo com 6 mensagens na minha caixa do Instagram e 2 delas eram ameaças. Falando o quê? Uma, inclusive, de um cara falando que ia colocar uma arma na boca da minha esposa. Porque você está falando da Bíblia. Como assim? Você para de fazer isso. Ameaçaram outros 2 colegas meus. Mas vem cá, será que Deus precisa de capatazes pra matar, pra Né? garantir que ele existe? Mas essa galera é intolerante, cara. E eu acho que tem gente que acha que Deus vai curtir essa defesa toda, né? Tem, pô. Você, Já né? vi gente fazendo videozinho dizendo que Jesus usaria arma. Se Então, mas tivesse tá, arma. não, mas peraí, ô, Bolsonaro, segura. Se Deus realmente existe, que aqui é um questionamento, ok? Ele é ateu, eu acredito, ele não, a mulher dele acredita. Se Deus realmente existe, por que ele precisaria de alguém pra enfiar uma arma na tua cara pra provar? Porque o quão Deus Sim. é mimimi, do tipo, vai lá, É. mostra pra ele que eu existo, mas eu não quero mostrar que eu existo, mas eu quero que você dê uma arma pra matar ele. Não, o cara ele- que fez o universo, fez a Terra, fez tudo, vai precisar realmente de um cara Dessa com uma arma pra se defesa, né? provar. É essa que é a questão, Para né? se provar, porque a É. melhor forma do cara, talvez, em vez de eu vou te matar se você não acreditar. O ideal seria, eu vou te matar pra você ver que existe. Não precisava ameaçar. Ou então, já que tu é tão próximo de Deus, dá uma troca, uma ideia e fala, pô, prova lá pro cara que tu existe. Deu, seguinte, tem um cara no YouTube falando umas merdas de mano, você. vai lá falar com Vai ele, lá e mano. aparece. É. Tem que ameaçar Deus, Exato. não o cara. Eu Desculpa. acho que Deus, se eu também existir e for um cara legal, ele estaria do meu lado nessa, né? Não no lado desse cara Com aí que tá, certeza. Exatamente, exatamente. Porque você só tá se questionando. Mas vamos lá, É. vamos tentar entender uma coisa assim, que eu vou fazer umas questões, eu quero que Sim. você vá... Tá. Da onde você veio? Assim, Uhum. quem fez você? Sua mãe e Meu seu pai, pai. minha mãe, tchuk-tchuk. Aham. Tá. Se a gente vai chegar no quem fez seu pai, quem fez seu avô, quem fez seu Sim, por tataravô, aí vai. Uhum. como é que um ateu pensa nessa questão? Você vai falar de Sim. Darwin, mas vamos chegar numa coisa mais fácil para as pessoas entenderem o Tá. que você analisa tudo. Big Bang, vai, né? No início de tudo, de todo. Eu chego na questão de que a gente não tem que ter todas as respostas, sabe, Maurício? Eu não tenho resposta para tudo. Agora, a ausência de resposta para essas grandes questões existenciais que a gente tem, não significa que as alternativas religiosas sejam verdadeiras. Tudo bem, mas você saca? falou para mim uma parada que é assim, Aham. eu preciso de fatos para acreditar em Sim. Deus. Mas você também não precisa de fatos para não acreditar? Sim, se eu falo assim, Deus não existe, É, se eu quero ter uma atitude racional, eu tenho que conseguir fundamentar essa afirmação minha. sim. Senão eu vou falar, olha, eu sou agnóstico e tudo. Agora, eu tenho muitas razões, assim, a gente pode discutir um pouquinho sobre isso, porque eu aposto as fichas de que não existe nenhum tipo de divindade. Mas isso não quer dizer, Maurício, que eu não possa ter dúvidas sobre outros processos que existem por aí, tipo a origem da vida. A gente está avançando na ciência para entender como compostos químicos inorgânicos podem ter se tornado compostos orgânicos. Originar As a vida. primeiras moléculas replicadoras, né, o RNA, DNA e essas coisas assim, para explicar a origem da vida sem uma intervenção divina. A ciência está avançando nessa direção. Então, mas não vai chegar na primeira molécula de algo? Essa primeira molécula veio de onde? Então, do interior de estrelas. As estrelas estão aí. Que veio da onde? Entendi. Lá Entendeu? sim, da vai cabecinha de alfinete inicial que foi o Big Bang ali, onde estavam todos os átomos condensados, né? E Conforme esses a melhor átomos, teoria. qual que é a teoria do ateu sobre todos esses átomos condensados veio da onde? Eu, Daniel, particularmente, não sei. A minha resposta é: eu não sei. Eu sou agnóstico Ah. quanto aos primórdios da existência. Eu sou agnóstico. Se tem um sentido para isso Será ou que não, talvez você não acredite num Deus diferente do que eu acredito? Será que o que eu chamo de Deus, porque a gente tem uma coisa, talvez uma cultura católica de acreditar que Deus é alguém que está olhando pra gente Sim. e cuidando da gente. No fundo, Sim. falar, às vezes Deus é só um pai que fez um negócio e falou, agora eu vou comprar cigarro e tchau. E foi embora. Ele É o só deixou, deísmo isso, e né? quando ele voltar, ele fala, meu Deus, que cagada que eu fiz. Entendi. Mas aí é aquele ponto. A gente tem que entender qual é o conceito de Deus com que a gente está trabalhando, até para fazer sentido o que eu estou dizendo aqui, que é o meu ateísmo, né, a minha negação.
O conceito de Deus, dessas discussões de forma geral, é o Deus pessoal. É um ser que pensa, que tem uma inteligência, que criou tudo e tem um interesse especial pelos seres humanos. É Sim, esse Deus numa visão mais pessoal. Não precisa ser um cara barbado, sacou? sim, Pode ser uma inteligência meio abstrata, sim, mas que tem alguma semelhança com a gente, no sentido de ser um ser pensante, sim. inteligente, que toma decisões, igual o Deus do Antigo Testamento, que se arrepende, que ama a gente, que protege, e por aí vai. Então, esse Deus pessoal, enquanto um ser inteligente, poderoso que criou tudo e ocasionalmente ou não, ou sempre interfere aqui no curso das coisas, para mim esse Deus aí é Você não totalmente acredita. criação humana. Tá. E tudo que as pessoas trazem de argumentos, olha só, eu tive uma experiência pessoal disso ou daquilo, eu tive uma cura. Pô, eu também já tive cura, eu já saí do meu corpo, pelo menos parecia sair, né? Eu tive várias experiências, porque tem gente que fala isso, né? Você não acredita porque você nunca viveu uma coisa assim, um assado. Você nunca viu nada que acontece lá no centro ou na minha igreja. Eu já vivi, eu acho, muito mais coisas do que o religioso médio. Só que na ciência, com o meu estudo de neurociência e psicologia, eu encontrei respostas alternativas para aquilo, explicações alternativas. A Márcia Sensitiva, por exemplo, que você entrevistou aqui, ela falou do defunto debaixo da cama dela, Você viu? que ela viu, exato. Eu já vi um menininho baixando para debaixo da minha cama, eu já vi um cachorro ali assim, ó, no chão do meu quarto, o que que é isso? E ele começou a desaparecer. Eu já tive experiências assim. Só que tem um lance na psicologia, na psiquiatria, que são as alucinações hipnopômpicas e hipnagógicas. A maior parte dessas experiências supostamente sobrenaturais ocorrem no momento em que a pessoa está indo dormir ou está acordando. Porque quando a gente dorme, o nosso cérebro cria as atividades ali oníricas, né, de sonhos. Só que às vezes dá um bug e você acorda e o seu cérebro ainda está produzindo esse material de sonhar. E isso contamina o que você está vendo ali no seu quarto. Se fosse um painel de LED que tá apagando. Exato. Então, e tem outro bug muito interessante que é a paralisia do sono. Muita gente acha que foi raptada por ETs nesse momento ou que o próprio Que é uma Satanás. síndrome, né? A paralisia. Já viu a paralisia do Exato. Pô, sono? É é bizarro. aquele que fica meio travado? Que É, fica Eu já travado e tem um exatamente. fiquei, monstro pô. olhando pra você. Tem um amigo meu, Bruno, ele sabe do que eu tô falando. Exato. Bruno Boni, amigo meu, ele fala assim, cara, que ele acorda às vezes. Quer ver? Escreve aí, Marcão, é pesado. Peraí que você vai falar disso daí, eu tô, Tá. tô tenso agora. Escreve aí, paralisia do sono, imagens. Tem que Tá. ensinar o Marcão tava no Eu, KD. TDAH. Ele não tá nem no Zia, Paralisia do sono, imagem. imagens. Mostra aí. Olha que bizarro, GG, ficou assustadíssimo. Ele falou que ele vê isso todo dia. Mostra aí. Olha lá, Aham. olha lá. Ele tá Qual que você quer dormindo. que eu Olha o clique? diabo primeiro ali, que bizarro. Isso aqui? É, olha lá. Marcão é Mano. ruim, né, com internet, né? Marcão é Ué, mas tá ruimzão. ruim de ver? Não, mas já entendeu, Marcão. Pode Ele- ser. Que a pessoa, ela tá Olha, dormindo. velho. É, ela acorda e tem um negócio aqui. O Sim, que que você diz sim. sobre isso? Então, na paralisia do sono, o que que acontece? Quando a gente dorme, a gente começa a sonhar, para a gente não começar a conversar muito, a levantar e fazer coisa errada ali, tem uma região do nosso cérebro que ela inibe, ela bloqueia os impulsos provenientes do cérebro para o resto do corpo. Para você poder correr, montar no dragão, fazer amor direitinho, quietinho ali na sua cama. Quando você dorme, essa região ela libera os impulsos para você controlar o seu corpo. Quem tem paralisia do sono tem um problema nesse bloqueio aí. A pessoa vai acordando e isso não desbloqueia. Aí ela não consegue se mover e o cérebro ainda continua produzindo um pouco de sonhos. Então vai ter uma mescla entre tô aqui deitado na minha cama, travadão, e os sonhos que eu estava tendo estão se misturando com essa situação aqui. Então se a pessoa tem um repertório de crenças, por exemplo, em demônios, aquele conteúdo que faz parte dessas crenças dessa pessoa pode interferir ali e ser um demônio em cima dela, travando, impedindo ela de se levantar. Se alguém que acredita muito em extraterrestre, que abduz e tal, pode ver um extraterrestre, inclusive, fazendo amor de vez em quando. Muitas pessoas relatam isso. Porque durante esses períodos você pode estar tendo uma ereção, né? Todo mundo, enfim, passa Sim. por isso e pode Que louco. ter conteúdo sexual também. E uma dúvida que eu tenho é, você como ateu, você acredita em outras vidas? Não. Vida após a morte? Você fala Não, não. não. Outras vidas aqui na Terra, tipo, Ah, na Terra não, sim. na Extraterrestres. extraterrestre, vai mais fácil. Sim, Você acredita? acredito. Você Mas acredita? não tenho certeza. Então, porque não tem Não tenho evidências. certeza. Exato, exato. Mas a minha tendência é acreditar. Por quê? A gente parte do pressuposto, eu não posso generalizar, porque tem ateus e ateus, né? Tem ateu que não acredita nisso, tem ateu que acredita em vida após a morte.
Aí, peraí. É, Aí, peraí. tem uma pesquisa de eu tô 2019. O cabeleireiro careca, Exato. pô. Aí. Peraí, Marcão, tá, você Ah, desculpa. Inclusive, o meu estudo agora, eu ganhei uma bolsa da Templeton, eu e o André Gadelha, meu colega, a gente vai estudar os ateus místicos. Graças a Deus. Então, existem ateus místicos, porque o ateu é simplesmente aquele que nega a existência de qualquer tipo de divindade. O caso do ateu é com Deus. Agora, fora Deus, ele pode acreditar, e tem ateu que acredita em astrologia, vida após a morte, amuletos da sorte. O ateísmo não é sinônimo de materialismo ou de ceticismo, saca? Tá, entendi. Mas eu sou um ateu cético, A ponto de não naturalista, acreditar nada sobrenatural. que isso daqui, tudo termina quando você morre. Exato, eu acredito que, Você veio de pra um grande mim, nada e vai para um grande nada. Essa é a exato. sua visão. Como dizia um professor meu de psicologia existencialista, a vida é um intervalo entre dois nadas, nada antes, nada depois. Tudo durante. É nisso que eu acredito. E o que muda o seu comportamento sobre isso? Porque, por exemplo, assim, eh, achismo. Tá. Eu tenho um achismo que, se você acredita em outras vidas, talvez você não faça com que essa vida seja tão importante. Afinal, você vai pra outra vida. Então, assim, essa vida tá meio merda, mas tudo bem, eu vou morrer, vou pro céu, Vou porque eu ter outra. ajudei, não sei o quê. É. Não vou trabalhar. Quer dizer, eu posso trabalhar bastante, porque tudo bem, na próxima eu vou ser recompensado. Você tem uma coisa do tipo assim, caralho, é um absurdo eu trabalhar 18 horas por dia, você não quer ser a minha única vida. Então eu vou ser um surfista muito maluco, eu vou viajar ondas pelo Brasil inteiro. Tem alguma coisa meio que muda o seu repertório, Tem, por mas não exemplo? no sentido do trabalho, porque inclusive esse é o motivo da Nath brigar comigo, que eu trabalho bastante. Ó, Isso é muito interessante. Muitas pessoas falam que se você não acredita que não existe nada depois da morte, para que você vive? Não perde o sentido? Mas tem pessoas que pensam o oposto. Se essa é a minha única oportunidade, eu quero fazer valer a pena. Eu tenho esse pensamento. Eu quero fazer valer a pena. Agora, esse valer a pena vai muito de cada um. O que mais te realiza? Às vezes, esse é humorista, por exemplo, não é estar sim. aqui me entrevistando, sei lá, tá? Não, tô muito realizado. Então tá bom, que bom. Essa é a chave que virou para mim, por exemplo. O que mais me realiza? Fazer divulgação científica, tá na internet, participando agora de podcast, né? Tô sendo convidado de vez em quando, isso me deixa muito feliz, cara. Passar a mensagem do ateísmo, tô brincando, não é isso não. Pregar o ateísmo, não é isso. Eu até falo também que no meu canal, a minha intenção não é desconverter as pessoas, Não, você só tá questionando. não é falar que religião é ruim, mas às vezes a religião pode ter um lado sombrio, e eu ajudo as pessoas a ter um envolvimento mais A consciente, pessoa não mais ser livre. cega com a religião, assim, Não né? ser cega com a religião. Isso é muito Pra mim, importante. sussa, você ter sua crença, você tá vivendo numa boa ali, sem Até porque você não tem atrapalhar os outros, né, eu cara? quero dizer o seguinte, nem você e nem a Carola da igreja tem certeza sobre algo. Uhum, Você tem crenças e as suas uhum. crenças são baseadas em ceticismo. Ou Ciência, seja, ciência, estudo e sim. tal, mas aí vai chegar na coisa do parafuso lá que eu falei. Como é que começou o parafuso? Falar, isso eu não sei Isso eu Mas, responder. ô Maurício, tu não acha que Peraí, quem... sei. Marcão, Peraí, mas o cara peraí. chorou. Tu não acha que quem tem que provar é quem acredita? Como assim? O ônus da prova, né, de quem tá É. afirmando, exato. Discordo. Por quê? Porque talvez a crença sobre aquilo que você acha que é o certo não seja o certo. Talvez não precisa aparecer um Deus aqui e falar, olha, eu existo, hein? Marcão! Talvez a crença, talvez seja Deus falando assim, maluco, você não percebeu a cachoeira, mano? Você não entendeu ainda que é a cachoeira? Você não entendeu ainda que aquele abraço que você dá no teu filho sou eu? Mas Sei não- lá, tudo bem, mas cada não um pode ter uma crença, Mas não tem prova nenhuma aí, correto? depende do que você... Tem gente que vê prova nisso. Tem gente que olha pra torrada e vê Entendi. Jesus. Então. E acha que isso é uma crença. Ó, apareceu pra mim a torrada. Aí ele vai falar, não, mas é o fungo. Eu falo, mas por que o fungo veio É. em formato de Jesus? Porque É. o pão tá bolorento. Mas, na verdade, por que não... Entendeu? Cada um vai Sim. ter uma... Não vai ter, é um debate sem fim. Porque como... Sabe por que esse debate não tem fim? Porque ele parte do início. E como você não sabe o que é o início, é tudo baseado ou cientificamente ou ludicamente. E tá tudo certo. Tanto que ele é um cara muito respeitador de falar assim. Ele não tá falando assim, os caras que são católicos, os puta louco, idiota. Não, ele tá falando, bicho, ele é casado com uma cristã. É. Não é achar a mulher dele uma idiota. Ele é casado com uma. Talvez ache, não sei. Mas assim. Mas ele acha a mulher dele maravilhosa. Casou, ama, não sei o quê. E ela fica todo dia falando: olha, meu amor, eu acho que existe. Ele, amor, eu acho que não, e tá tudo certo.
Mas aí eu te pergunto, Sim. não, é lindo isso daqui. Nem é uma questão do nosso casamento, fé, ela vai à igreja e tudo, vê os cultos dela Mas quando ela vai pra online igreja, você fala, também. essa otária. Não, Não. Porra, Tem Maurício. um pouquinho, cara, eu ela vai gosto de ir à otária. igreja, Maurício. É? Eu gosto, inclusive eu fiz um vídeo outro dia sobre isso, 7 razões por que alguns ateus vão à igreja. Eu gosto muito da cultura religiosa, eu acho uma coisa bonita, Sim, cara. sim. Até hoje, eu fui católico até os 15 anos, né, até hoje, às vezes, eu solto ali uns versos de músicas do cristianismo Mas ali, você cara. acredita em energia? Ué, Não, tô... elétrica? não, não, não. Não tô falando de energia, Caraíva, galera, Não, não, não. não, não, não. Falando assim, Ah, tipo, você sentir que eu tô com uma energia legal, uma coisa. Se eu botar minha mão em cima da sua cabeça, não. você vai sentir, ó, eu sinto que tem uma energia. Você não Não, sente que não, tem uma não, não, energia? não, não, não. Aí é a sugestão, que eu estava te falando antes da hipnose. Se você Foda. passa a Também. acreditar fortemente em alguma coisa, você pode sentir algo estranho. Vou te dar um exemplo. Quando eu morei em República, né, eu mudei para Belo Horizonte, né, saí do interior, fui lá estudar, etc. Aí eu morei com uns amigos. E aí eu estava começando a desenvolver meu ceticismo e testando umas coisas. Aí eu chamei um amigo meu, Nando. Ô, Nando, senta aí na cadeira, velho. Eu tô aprendendo um negócio de manipulação energética. Me fala se você vai sentir alguma coisa. Ele ficou, tá. Ficou sentadinho na cadeira assim. Aí eu fiz, sabe, Kamehameha? Eu Sim. adorava Dragon Ball. Aí eu fiquei aqui como se fosse juntando a bola energética aqui, né, o Ki, sei lá, pra jogar. E fui fazendo isso, fui fazendo. Ele ficou na expectativa e eu realmente fiz, tipo, pum. Aí ele, caraca, deu uma fincada na minha cabeça, velho. Entendi. Isso é a Uma sugestão. Então, se sugestão. você quer muito acreditar em alguma coisa, você pode acabar tendo uma sensação ou outra. Tipo isso, imposição de mãos, passe, reiki, sei lá o quê. Pode dar um bem-estar, pode dar alguma coisa temporária, mas não é nada que vai te curar do câncer, da Ah, gripe, de não, qualquer tudo bem. coisa, Isso né? daí é uma crença tal. É, Mas assim, quando você vê que o átomo da cadeira é o mesmo átomo sim. seu, você não consegue olhar e falar, cara, tem alguma coisa. Por que que existe isso? Não, Isso não, isso não. não. Isso é tranquilo. Os átomos só se organizaram de formas diferentes conforme processos diferentes de construção, né, de um corpo biológico, de um corpo Você acha que uma físico doença simples, ela tem a assim. ver simplesmente com o fato de uma coisa científica, que uma É, coisa veio pra cá, outra veio pra cá, deu pau. sim. Era pra vir pra cá, de repente bateu aqui e veio pra cá. É, é Entendi. exatamente isso. É bem Infelizmente, literal. é bem A tua literal. vida sendo mais literal. Você tinha Exato. pergunta, Marcão, que você ia falar alguma coisa? Quando a gente falou com o nosso querido padre, esqueci o nome dele, muito simpático, você lembra do nome dele? Mas você vai me deixar Enfim, irmãozinho mas aí só. ele me mostrou um negócio que é a fórmula de Deus, né? Ah, Parece que tem uma fórmula matemática para explicar a existência de Deus. Isso ele me apresentou, e aí ele mostra, explica, enfim. Você conhece esse conceito? O que que você... Não, Ele, nunca ele, ouvi ele falar. fala que tem, enfim, é tudo muito medido é na o seguinte, eu vou natureza, muito falar, certo. Marcão, tem problema. Que, cara? Fibonacci. Fibonacci! Fibonacci é o seguinte, É, se você Isso! pegar o seu braço e dividir pelo antebraço, ele vai dar a mesma medida de você pegar a sua perna e dividir pela sua metade da perna, que vai dar a mesma medida de uma concha, que tal, e tem um número que é número de Fibonacci, que ele diz que isso é a construção do mundo baseada no número. Tudo bem, é uma sim, coisa científica, mas tem uma coisa assim, como se Deus fosse um grande arquiteto. É certo. essa que é a teoria que ele soltou. Entendi. É isso. Tá igual a astrologia, falar que tem cálculos matemáticos para falar da posição de estrelas e planetas, e tem Um mesmo pouco. cálculo matemático ali que, ok, as coisas batem. Mas daí você dá esse salto e falar que a posição de astros afeta a minha personalidade, e se vai ser massa ou não vai ser o nosso bate-papo aqui, ou daí falar que alguns cálculos que a gente vê ali são interessantes, são curiosos, então isso foi criado por Deus, porque aí pode estar morando o viés da confirmação que a gente fala. O que é o viés da confirmação? E o Michael Shermer trabalha isso muito bem no livro dele, Porque as pessoas acreditam em coisas estranhas. Quando você já parte da conclusão, olha, Deus existe, agora eu vou buscar as provas de que ele existe, você fica totalmente Suscetível. inclinado, Sim, suscetível, enviesado a isso encontrar eu qualquer concordo. coisa que parece confirmar o que você quer acreditar. Sim, sim. Então, Isso ele. acontece, desculpa te Sim, interromper, isso acontece com política. sim, O também. meu candidato Ótimo. é o melhor. Olha só o que ele falou e o outro falou, você Aham. vai achar que o Bolsonaro ou o Lula, no caso, são os dois candidatos mais fortes, eles estão certos de acordo com o seu pré, né, sua pré-escolha de que aquilo que ele Aham. vai falar tudo é certo, mas continua. Exatamente. Porque se você para e fala assim, olha, eu quero ver se pessoas acham medidas que não batem
com esse número de Deus aí, não sei qual é o nome do negócio. É. Você vai achar um Fibonacci. tanto de contra-exemplos para isso, que não tem nada a ver com essa equação, com essa medida aí, Tá. que a pessoa, entendeu? Vai achar um tanto de contra-exemplos. Quando você, então, tem esse viés na hora de procurar aquilo para confirmar o que você quer acreditar, você vai encontrar qualquer coisa. Até mesmo a evidência de que talvez só você exista e a gente seja uma simulação criada pelo seu cérebro. Quanto você é insuportável no seu relacionamento com a sua mulher? Tenho certeza que ela fala umas paradas, fala, pô, você é o chatão. Fala, não, na verdade tem que comprovar. Ela, mano, pelo amor de Deus. Mano. Graças a Deus, graças Tomar no ao cu. médico e à Ah, ciência. nosso cachorro gosta da gente. Não gosta, na verdade, isso daí é o olfato. E o olfato, ele entende que o radar... Não, eu não sou esse chato assim, não. Talvez eu tenha passado uma impressão ruim. Na verdade, eu converso com o meu cachorro como se ele fosse meu filho, mano. Tipo, Tá. como se ele me entendesse, eu até faço a vozinha dele me respondendo. Mas eles Então- entendem, eles entendem. Então, é pai de pet. Porque tem um achismo que todo ateu é meio insuportável. Tem um achismo. Tem. Que o ateu, ele se acha, digamos, mais especial, do tipo assim, eu sei mais do que vocês são burros. Tem um pouco de uma arrogância Entendi. no ateu. Entendi. É um achismo. Talvez eu esteja Sim. totalmente errado e é só da minha bolha. Mas você se vê como esse cara do tipo... Não. O Karnal tem uma frase que é muito legal, que é: existem ateus idiotas e crentes idiotas. Maravilhoso. Então, tem ateus que são idiotas, que são arrogantes, que ficam enchendo o saco de qualquer coisinha. Eu não sou esse tipo Sim, de ateu, não. Você fica na tua e faz o seu rolê. Exatamente. É muito interessante, Maurício, porque existe esse preconceito a respeito dos ateus em vários aspectos. Tem esse preconceito, esse estereótipo de que o ateu é um cara muito inteligente, é o cara da ciência, e não necessariamente. Tem muito ateu bitolado e tem muito ateu que é negacionista da ciência. Tem um canal de ateísmo que é relativamente grande, cujo autor fica fazendo vídeo levando terraplanista, levando a galera assim, anti-vax. Então tem muito ateu que caga pra ciência, sacou? Então essas associações Eu não imaginaria que o rolam, ateu ele cara. fosse mais a favor da vacina, porque se aqui é um único lugar que dura pouco tempo, você vai querer estender, né, através da ciência, o tempo. Até porque ele é um cara dotado tão de ciência, mas tão de ciência, mas tão de ciência, que ele vai acreditar sempre na ciência. O ateu, ele tem uma tendência maior do que o não ateu de favorecer ou de apoiar a ciência. Sim. Tem uma tendência. Mas não quer dizer que todo ateu seja um cara muito alinhado com a ciência, não. Tem negacionistas. Tá. É igual, por exemplo, ateus e pessoas não religiosas têm uma propensão maior do que pessoas religiosas a serem mais de esquerda. Não a ponto de serem comunistas necessariamente, mas um pouco mais para a esquerda. Mas tem ateus de direita. Esse cara mesmo que eu acabei de exemplificar, esse youtuber aí, ele é mais de direita e leva muitas pautas assim para o canal dele. E tudo bem, não estou dizendo que tem que ser de esquerda Já nem nada entendi, do já tipo, né? Mas existem muitos preconceitos do tipo, então se você não acredita em Deus, tudo é permitido? Você não vai ter um castigo eterno depois? Você vai fazer o que você quiser, né? Aproveitar a vida de forma inconsequente. Isso é uma falácia. O André Rabelo, que é dono do canal Minutos Psíquicos, é um psicólogo que fez uma pesquisa com o Ronaldo Pilate, que é professor da UNB, e eles encontraram justamente isso aqui no nosso contexto brasileiro. Praticamente não há diferenças em decisões morais entre ateus e religiosos. É um preconceito essa ideia de que o ateu ele não tem princípios morais, ele vai fazer coisa errada, vai só fazer merda. Porque Porque tem esse não- achismo, né? Que Tem esse achismo. talvez por você não ter um julgamento final, você não tem nada a dever. Então você vai ser um filho da puta. Putaria, loucura. Mas aí é que Só tá. que você tem que lembrar que Bangu 1 existe. É, só isso. Mas aí que tá. Aí muitos de nós pensamos que aqui se faz, aqui se paga. Não necessariamente no sentido da massa sensitiva, com karma e o dharma, Não, né? não, é com Mas no lei. sentido de, exato, se eu ultrapasso ali em faixa contínua, eu posso me ferrar e pagar Não, uma e outra, multa desculpa, cabulosa. eu acho até o contrário. Eu vou mudar esse achismo. Ih, O achismo é o seguinte: o ateu vai ser o cara mais legal. Sabe por quê? Porque, imagina, mano, só tem uma vida o cara. Isso daqui é o que dura. Ele vai ficar 45 anos preso. Olha, por que merda. nem fudendo. É que nem o ateu, pra mim, é igual o imigrante ilegal. Sabe o imigrante ilegal nos Estados Faz Unidos? tudo direitinho, Ele faz né? tudo direitinho, velho. Porque ele não quer voltar pra Cuiabá. Então ele faz direitinho. E Cuiabá Para é no foda. semáforo, fala boa tarde, joga o lixo na hora. Cuiabá quente, Agora, né? o cara que é legalizado tá no museu, aqui minha rola, né? E Entendeu? aí ele fala direito de liberdade. Exato. O fato de você ser ateu me dá um achismo de que você é um cara cético e, consequentemente, um estudioso do seu assunto. Meu assunto. Mas você tem alguns radicalismos no sentido de algum fanatismo,
sou muito fã do Justin Bieber, se ele vem eu grito. Onde que tá esse Deus que não tá na religião? É no Corinthians, é no futebol, é na Mito. política, é Lula livre, vão matar quem não acredita. Você tem algum lugar que você tem um excesso, que você não fazia ideia, assim, do tipo... Do cigarro? O teu cigarro, ela fez um cigarro. Eu tô assim, eu não sei, velho, se eu tenho algum excesso. Eu acho que, o cigarro é uma parada. Hoje eu tô sem fumar já há alguns meses e tudo, mas é o meu ponto fraco ali. Eu volto a fumar, eu vou fumar pra caramba. Eu acho que é um ponto fraco, sim. Seria um vício aí, né? Sim. Mas fora isso, e tem gente que fala isso também, né? Que a gente às vezes parece endeusar a ciência. Outro dia mesmo eu trombei com uma pessoa aqui, foi a primeira vez aqui em São Paulo que me reconheceram na rua. Aí falou: "Ó, você é o cara dos estudos científicos, né?" Eu, opa, beleza, nem lembrou meu nome e falou assim, porque eu falo muito de ciência no meu canal, nas minhas redes sociais. Então tem gente que às vezes me critica assim: "Daniel, você trocou Deus pela ciência. A ciência falou, pronto, acabou." Mas essa é uma impressão equivocada, porque a ciência é feita por seres humanos que falham. Os estudos científicos não são infalíveis. Só que a ciência é o melhor método que a gente desenvolveu para investigar a realidade. Ela reduz as nossas incertezas a respeito daqueles temas que a gente decide estudar. Mas ela é falível, ela tem suas limitações e muito provavelmente ela não vai nos dar todas as respostas sobre o mundo. Tá. A ciência não vai falar assim, como você deve agir, o que é certo, o que é errado. Isso é coisa da filosofia, da religião, do senso comum. Mas tem algo que você não tem resposta, além do negócio do alfinete que a gente falou? É, Quais são as coisas que o você início gostaria de tudo, né, ou se o universo sempre existiu, talvez não houve um início, né, não sei, eu tenho dúvidas sobre isso. que mais você tem dúvidas? É Cara, legal bater esse papo. o que mais que eu tenho O que você tem dúvidas? dúvidas? Que você tem, que tem coisas que a ciência ainda não conseguiu explicar pra você, que você, como um cara estudioso e cético, fala, maluco, eu não tenho essa resposta, não. O início de tudo, beleza, Eu você acho não tem. que Que- vida extraterrestre é um tópico que me chama muita atenção, e o futuro da humanidade também, porque daqui a alguns bilhões de anos, o Sol vai se expandir a ponto de a gente virar churrasquinho, daqui 3, 4 bilhões de anos, se não me falha a memória. Puta, eu não vou estar aqui. É, a gente Eu não não posso. Não, eu já vou ter Eu viajado. vou ter show Eu vou ter Piauí, que viajado. já tá com sol. já tá com Entendi. Sol. Então, eu tenho essas questões, e aí a gente vai conseguir desenvolver uma máquina para viajar rápido bastante e que faça com que a gente consiga ir para Alpha Centauri, sei lá, uma estrela, um sistema solar mais próximo que a gente consiga sobreviver. Eu tenho umas questões assim sobre a ciência, sabe? Se a gente vai conseguir desenvolver tecnologias boas o bastante para isso. Talvez a imortalidade, ou algo próximo disso também. É claro que é ficção científica, né, mas tipo Carbono Alterado, que é uma série da Netflix, retrata um pouco disso. Se a gente consegue decodificar a nossa arquitetura neuronal, como o nosso cérebro está conectadinho ali, e é isso que explica quem eu sou em termos de personalidade, as minhas memórias, isso tudo que, se isso aqui é detonado por um câncer, por um tiro, por uma Uhum. demência ou pela morte, Você não é mais eu você. me modifico ou É. deixo de existir, né, dependendo da gravidade do Sim, negócio. sim. Então, se eu consigo decodificar todo esse labirinto de conexões neurais digitalmente, talvez num computador, e recriar uma impressora, eu não sei, 3D, alguma coisa numa outra. Ou você virar um computador, né? Ou eu virar um É. computador, será que o Daniel, com essas experiências, com essas lembranças, com essa personalidade, não seria recriado ali, um clone meu digital ou algo do Puta, tipo? uma cabeça bugosaço agora. Maurício, eu Então, tenho uma. Eu sei que eu não tô indo bem, Tá muito mal mesmo. mas eu vou fazer uma pergunta boa agora. Não, vai vir pergunta merda, se Ó, prepara. a arqueologia já mostrou que Nossa. lá nos primórdios da humanidade os caras já desenhavam deuses, né? hum, Já veneravam deuses. Como é que você explica isso então? Se os primeiros caras, sem. Ah, desculpa, Marcão. Eu explico. Não, Marcão, parei de falar. tudo isso vem. Não necessariamente o que vem de agora são coisas que a gente criou. Ah, Tal... você que vai responder. Eu vou responder. Ah, tá Vou bom. responder. Essa pergunta aí, desculpa, beabá básico. Ah, então manda. Tá? Significa o seguinte: que talvez muito do que a gente tem como crença religiosa veio dos antepassados. Isso foi passando de geração para geração. Acertei, Daniel? Tá, mas isso não responde minha pergunta, meu amigão. tem esse mecanismo de herança cultural, Obrigado, Sim, mas eu obrigado. acho que ele quis saber quando surgiu É que ele a é tão crença em Deus. ruim que ele não entendeu a minha pergunta. Por isso Então, tu ia mal sua no pergunta colégio. não foi bem Não, feita. foi ótimo, ele entendeu? Tem algumas Ele é hipóteses inteligente. sobre isso. Tem uma hipótese que é a seguinte: é muito importante para nós detectarmos agentes no ambiente. Agentes no sentido mais genérico do termo, né? Pessoas e outros animais.
De forma que, se eu estou passando, se eu sou um hominídeo, se eu sou um ser humano lá nos primórdios da nossa espécie, lá na África, estou passeando pela savana e eu ouço um barulho no arbusto. Eu posso pensar, não é nada, foi só o vento. Mas tem o risco ali de virar nhaque, almoço, para um leão, por exemplo, a leoa, né? Acho que é a leoa que caça, não é o leão. Ou eu posso pensar, pô, pode ser um bicho, deixa eu correr daqui. Mesmo havendo esses falsos negativos, de acordo com essa teoria da psicologia evolucionista, é importante para a nossa sobrevivência a gente imaginar que tem agentes em todo o canto do nosso ambiente. Agentes nesse sentido, tá? Um animal que pode ser um predador, ou que pode ser o que eu estou caçando, né, para encontrar, ou um inimigo de uma tribo rival. Então a gente teria essa tendência natural, uma coisa que a evolução, que a seleção natural foi arquitetando, de ter essa sensibilidade para imaginar que tem agentes no ambiente. De forma que qualquer ruído eu interpreto como se fosse um ser que tem intenções, benéficas ou maléficas. Mesmo havendo, às vezes, esses falsos positivos. Ou seja, eu achar que tem um bicho onde não tem. Mas isso é importante porque aí eu Me sobrevivo, protege. né? Melhor eu pensar que tem um bicho ali sem ter do que achar que é só o vento e virar comida. E isso, só para Vai lá, vai fechar, lá, vai lá. e essa nossa suposta, isso aqui é uma hipótese, tá? Não é uma coisa que já está confirmada e Tá. tudo, mas é uma hipótese científica que tem alguma corroboração. E isso deixaria a gente mais suscetível de imaginar esses agentes invisíveis em vários outros cantos, desde olha esse trovão, cara, olha esse relâmpago, será que tem um ser, um agente lá em cima mandando isso aqui porque a gente fez merda ontem aqui? Então essa nossa tendência de imaginar que existem agentes seria um gatilho inicial para a gente começar a imaginar seres invisíveis A por aí. gente Mas tá já tinha sempre... ateus, por exemplo, na época lá antiga, que tinha um trovão, e todo mundo falava, Sim. mano, imagina os Neandertal. É, Caralho, trovão, cara, não, veja bem. Se a relaxa. gente analisar, Ó, tem de estudos. acordo com o historiador Jorge Minoir, desde que a gente tem registros de crenças em divindades, há registros também de pessoas que duvidam dessas crenças. Então o ateísmo não é uma coisa recente. O ateísmo teórico, que é um pouco disso que eu estou trazendo para cá, né? Algumas Não, tá argumentações, algumas incrível. ideias, Desculpa pelo isso é Marcão. algo mais desde o iluminismo, de alguns séculos para cá. Sim. Os pensadores, eles eram ateus? Os, Mu- os Boa iluministas? parte deles, não todos, mas boa Ah, parte deles eram ateus ou agnósticos, pelo menos, né? tá. Questionavam ali a existência de evidências de que existe alguma divindade, e Sim. outros falavam, não, isso aqui tudo é criação Quem nossa que era mesmo. ateu? Me fala pessoas que Ah, são deixa eu famosas, que são ver ateus, aqui. assim. Isaac Newton, Não, Newton era Chupa. cristão. Ah, Newton era cristão. Deixa eu ver mais O Einstein. antigo, assim. Einstein era ateu. mas era ateu. Chupa. Tem gente que às vezes fala porque ele tem algumas expressões do tipo Deus não joga dados e tudo, mas eram expressões mais figurativas quando ele estava lidando com a física quântica. Isso. Que o pessoal trazia coisas da É. É muito probabilidade, legal não é a uma frase coisa... dele sobre o buraco negro, né? Que ele fala, o buraco negro, pô, é impossível ir dentro do buraco negro. Então, e na física é impossível dividir o zero. Então ele fala assim, dentro do buraco negro é onde Deus consegue dividir o zero. Então, tipo, é o antes do antes, tá ligado? É o negócio Pois é, e aí inexplicável. ele usando expressões assim, muitas pessoas entendiam que ele era cristão, ou que ele era crente, pelo menos. Mas existem cartas que ele trocava com outros pensadores, com um padre, inclusive, que ele dizia isso. Não, Deus, enquanto um ser pessoal, Deus cristão, não, nada disso. Para mim, isso aí tudo é abobrinha. Ele, no máximo, falava do Deus de Spinoza, Uhum. que é uma noção assim de que tudo que existe seria Deus, a soma de todas as coisas, das forças da É. natureza e tal. É o que eu acredito. É o Deus Aí, é, né? O Deus beleza, aí é. também eu acredito em Deus nesse sentido. Acredito. Mas não é a Spinoza. noção mais importante, mais comum nas discussões sobre a existência de Deus, que é esse Deus pessoal. Esse Deus pessoal, para mim, é uma criação totalmente humana. E uma criação que Também vem desses concordo. nossos instintos, sabe? Que começa Sim. lá na De savana, talvez, proteção. de 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 proteção. um pai. organização social. De um Também tem pai. isso. Exatamente. O que eu acredito é, se existe Deus, Deus não é uma figura. Não tá olhando, ih, Marcão. É. Não. Porque tá puto também, né? Tá acontecendo coisa aqui, ele, peraí, gente. Não, mas ele é onisciente. Não, não acredito. Eu Não, acredito é. que É. talvez tudo seja. É. Né? É a minha crença. E você tem que respeitar. Eu tô mais pra perto disso aí que você fala também. Pra finalizar, cara, quando tem feriado religioso, você se sente hipócrita? Ou você trabalha, meu amigo? Eu normalmente trabalho, né, Nath? Né? Domingo que eu não trabalho, né? Que ela me ajudou Ah, a que Deus me botou pra organizar para não descansar. trabalhar no domingo. Mas eu trabalho normalmente, feriado religioso, mas eu curto os feriados religiosos do tipo,
Natal, de estar com a família, Como é mas que é você? Você mais... fica de preto no Natal? Muito você ficar de preto no Natal. Eu nem penso na cor, na Não. verdade, eu venho... Réveillon, tá todo de Não, branco e de preto. Ele É o chatão do Iron Maiden. ela às vezes fala, né, amor? A Nath às vezes Né? fala. Fala aí, GG, é o chatão do Iron Maiden. Fica lá todo mundo comemorando ele de Iron Maiden. Ô, gente, Isso é uma coisa inventada pelo ser cabeludo com espinha pra caralho. Cruz ao contrário, só pra causar, é você. Não, Tô nada a puto. ver, nada a ver. Respeita a tua avó, mano. Em várias situações, inclusive, tipo isso de Natal, tem uma lembrança não muito antiga de o pessoal puxar ali o Pai Nosso e tal, eu tô ali no meio, dou a mão também e fico ali com o pessoal, sabe? Pra mim isso é suave. Eu não vou me queimar se eu entrar numa igreja. Sim. Eu não sou antirreligioso. Tem ateu que é. Tem ateu que fala assim, religião tem que acabar porque é só merda que sai daí. Eu não tenho essa visão. Até por ser pesquisador, eu vejo que a religião tem uma função social muito Eu ia importante falar, para muita presente, gente. presente, não é nem futuro ou passado. Presente. Algo Agora. presente. Porque, Sim, às vezes, eu vou falar um negócio, minha visão, né, obviamente. sim. As pessoas ficam falando assim, não, porque a igreja atrapalha. O cara tem 17 anos, você fala, a quantidade de benfeitorias que muita igreja faz em comunidade. Não tô falando do tio Moisés que rouba. Tô falando Sim. que muitas igrejas ajudam no Nordeste, em lugares mais carentes, levando comida. Então, tem uma coisa que usa-se Deus, Sim. usa-se algo que é uma crença, Sim. para um propósito legal. Assim como Isso eu acho tem massa. torcida do Sim. Corinthians também que E, ajuda. cara, e a Legal, igreja, a isso. missa, Não a dá pra coisa falar mal às disso. vezes é a terapia do cara que não tem É dinheiro pra isso, pagar a Marcão. terapia, velho. Sim, Você sim. sabe por que que eu sou a favor de religiosidade, mas não sei se eu sou necessariamente a favor de tudo que a religiosidade proporciona. Exato. Exatamente, porque tem mecanismos ali que são abusivos no meio religioso, Sabemos que são. né? Então, e o meu trabalho é muito em cima disso, de apontar onde a religião está falhando enquanto instituição na sociedade, de apontar os podres, e também eu tenho um lado cientista de tentar entender coisas que parecem sobrenaturais, que de repente a gente já tem uma explicação. Mas eu tô doido pra estar errado, porque Não, é massa. você é um ateu empático, porque tem muito ateu que acho que acaba sendo muito cagador de regra, como existe muito É, católico cagador de regra, sim, muito crente cagador de regra, sim, que é tipo sim, assim, cara, você não sabe o que você tá falando, sai... É o que você deve ouvir o tempo todo. Você é o anticristo, o demônio tá no seu corpo, como é que você pode sim. odiar Deus? Não, não tô falando isso. Tá, Estou tá. questionando, né, o que ele faz aqui. Ouço muito isso. É, imagino. Bom, a ideia aqui era compreender a cabeça de um ateu. Achei do caralho, cara. Porque mais do que você não acreditar em algo, você tem um estudo por trás daquilo que você não Sim, acredita. Então, tudo exato. bem, acho que E tá olha tudo só que certo. legal, mal. A gente Ah, vai entrevistar um teólogo logo mais aqui. Ó, é Então vai verdade. sair também. Então vai ter os dois lados aqui. É jornalismo e compromisso, É um entendeu? jornalista de isso compromisso. aí. E para finalizar, tem um texto, cara, que eu precisava recomendar do Jim Jeffries, que é muito legal. Não sei se você conhece esse comediante. É um comediante australiano, que eu sou muito Muito fã. bom, é muito bom. Que ele fala sobre o vagão da sociedade, o trem da sociedade. Põe aí pra gente ouvir. Põe aí. Não vai dar ruim no YouTube, Zé? Vai dar ruim? É, vai derrubar Será? nosso vídeo, claro. Vai dar ruim. Desculpa. Mas bota no Google lá e assiste. Põe aqui, tá aqui na descrição. Que basicamente ele fala o seguinte: eu não vou saber fazer o texto dele que eu nem li, mas é basicamente que a sociedade é um trem. Hum. Aí ele fala: estão 3 vagões no trem. Esse vagão aqui é o mais populoso. E são as pessoas que são muito religiosas. Uhum. Muito religiosas. Muito. Aí tem um vagãozinho aqui, que é uma galera agnóstica. Que é meio, não sei, ele dá uma sacaneira agnóstica. E na frente, lembrando, eu não sou ateu, tá? Mas na frente desse trem é a galera que é ateu. São cientistas, são pessoas que, sei lá, sabem criar remédios. E aí ele fala assim, cara, eu, cientista, estou levando todo mundo nesse trem. Se eu soltar esta merda e esse vagão sair, eu vou avançar muito mais rápido. Mas eu tenho que trazer essa galera junto comigo e puta que pariu. Ele faz uma brincadeira porque ele é ateu Sim, sim. e ele brinca do tipo assim, o quanto os cientistas, o quanto a turma médica, né, não médica, mas cientista mesmo, quando a galera ateia, fica puto com a falta de avanços que a gente tem na sociedade por conta de muita religião. Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que a religião tem um aspecto meio sombrio quando a gente pensa em moral. Eu tinha falado antes que a maior parte dos assuntos não há muitas diferenças entre ateus e religiosos.
Mas, por exemplo, tem estudos na minha área, psicologia da religião, mostrando que as pessoas que são mais homofóbicas, racistas em alguns casos, depende do país, tá? E machistas tendem a ser mais envolvidas com a religião. Então a Porque elas religião, interpretaram o livro de uma forma. exato, porque tem lá no Antigo Testamento falando o que acontece com o homem que se deita com outro homem, por exemplo. Ou no Novo Testamento, lá por meio de Paulo também falando que os efeminados, não sei qual é o termo que ele usa exatamente, não entrarão no reino de Deus. Então tem alguns elementos nas religiões, algumas crenças, que podem ser um atraso sim. Né? E aí a gente tem que apontar o dedo, tem que criticar, tem que refletir. Eu acho massa ver religiosos, inclusive pastores, que têm uma visão totalmente desconstruída sobre isso. Que a Bíblia não está ali para você ler e interpretá-la literalmente. Que ela foi escrita para cumprir funções para aquele povo daquela época. E algumas coisas ali, como o Ed Renekiewicz já falou e foi cancelado no canal dele e tal, a Bíblia tem que ser atualizada, mas não atualizada, modificada nas escrituras, mas Adaptado. lida, exato, com o olhar da contemporaneidade. Senão você vai aplicar coisas ridículas lá de trás, do tipo, Comer camarão é pecado. tipo isso, exato. Ou se não, apedrejar quem está tentando se comunicar com espíritos. Ou então não tirar a barba, porque tem isso na Bíblia É, também. não tirar a barba. Tem coisas que foram escritas para aquele povo lá de trás com certas funções para aquela galera. Sociais. Então, existem alguns perigos na religião, tipo isso, interpretações literais, algumas ideias que estão fora de moda já. Existe o abuso por parte de autoridades religiosas. A gente tem o caso de João de Deus, por exemplo. Mas, às vezes, o abuso é mais sutil, não é tão assim. É por meio da arrecadação desenfreada de grana, gente que doa tudo para a igreja, acreditando no que o pastor está dizendo, que ela vai ter o dobro depois, ou que todos os seus problemas vão ser solucionados. Então existe muita relação abusiva em meios religiosos. E aí é um atraso nesse aspecto. Mas tem o outro lado que a minha pesquisa me ajudou a ver, desde que eu comecei a estudar esses assuntos, que a função é a religião tem uma função importante na construção de sentido de vida para muita gente. Quem eu sou, por que eu estou aqui? Cara, minha vida é uma merda, não vai ter nada depois, não vou ter uma recompensa no final. Então a religião dá essa esperança que muita Qual que é a gente sua precisa. recompensa? Você, como ateu. A minha recompensa é ver que o meu trabalho repercute, mesmo que localmente, né? Eu não sou muito grande, mas eu ver pessoas agradecendo a partir das minhas reflexões, das minhas aulas, isso aí para mim é recompensa, sabe? A minha recompensa também está no aqui e agora, né? De constituir família. Não sei se eu vou ter filhos Sim. humanos ainda, mas tem a Nath, tem o Dexter, Sim. meu cachorro. Os laços sociais, eu viajar. Isso tudo é a minha recompensa de estar vivendo, saca? Sim. E talvez conquistar outros objetivos que eu tenho mais para frente também. Viver da melhor forma que eu puder, partindo do pressuposto de que não vai haver nada depois. Mas de uma forma responsável também, né? Sem trazer aí essas coisas que eu critico às vezes na religião para minha vida, tentando ser um ser humano melhor. Sensacional. Acho Eu que- gostei dele, viu? Graças a Deus. Bom, dá pra ele. Bom, senhoras e senhores, está aqui na descrição do vídeo o canal do Daniel. E assim como o vídeo que eu falei do Jim Jeffries, vão atrás das informações. Acho que informação é tudo, Marcão. Aqui o achismo, É. a gente toda semana traz bolhas diferentes pra gente entender, quebrar achismo. Dona Neide, que tava brava com você agora, falou, ele é bonitinho, ele é legal, que ele falou. umas coisas Ele que é falou umas coisas que eu interessante. acredito, mas não posso acreditar, porque não sei o quê. Ao mesmo tempo eu trouxe um religioso aqui, o ateu ficou bravo. A função é essa. E a gente faz isso de uma forma leve, toda semana, segunda e quinta, às 11 da manhã. Muito obrigado, senhoras e senhores. Deixa o like, porque isso ajuda a gente, senão a gente vai sair do YouTube. Cortou? Valeu.